Pede com amor, com carinho. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Coloca as duas mãos sobre a tua cabeça um pouquinho. As duas mãos sobre a tua cabeça. Que nessa noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo sobre a nossa cabeça, o Espírito Santo ele venha tirar todo o nosso cansaço físico, todo o nosso cansaço psicológico, todo o nosso cansaço espiritual. Meu irmão, minha irmã, que nessa noite o Espírito Santo sobre a minha cabeça, sobre a tua cabeça, ele venha tocar a nossa memória, a nossa mente, desbloqueando a nossa memória, desbloqueando a nossa mente, descontaminando, tirando todas aquelas imagens negativas, aquelas imagens de medo, aquelas imagens de insegurança, aquelas imagens que nós vimos durante a semana, que nós vimos no final de semana, que nós vimos no dia de hoje. Meu irmão, minha irmã, quantas imagens entraram pelos teus olhos, quantas coisas nós ouvimos por esses dias e nesse dia de hoje. Contaminou, pesou, trouxe o cansaço, trouxe o medo, trouxe a insegurança. Que o Espírito Santo venha nessa noite sobre nossa cabeça, sobre o nosso cérebro, sobre a nossa faculdade mental, sobre os nossos neurônios. Que o Espírito Santo de Deus nos dê agora toda a segurança que nós precisamos em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo preencha, que o Espírito Santo encha todo o nosso ser e nos dê essa segurança em Deus. Coloca a mão sobre teu coração, aperta um pouquinho ele. Que o Espírito Santo nessa noite abra o nosso coração. Que o Espírito Santo nessa noite desperte a nossa fé. Que o Espírito Santo nessa noite nos dê a graça de um encontro muito pessoal e especial com Jesus. Que cada um de nós essa noite tenhamos essa graça de ter saído de casa para ter um encontro pessoal com Jesus. Cante mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo para que Ele nos prepare para todos esses momentos que nós temos dentro do grupo de oração. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Boa noite a todos. Que alegria nós podermos então estarmos juntos nessa noite para vivermos esta novena tão preciosa para todos nós, como família, como grupo de oração, como decanato, como renovação carismática diocesana. Que bom estarmos juntos aqui
para celebrarmos esse momento tão especial para todos nós. Primeira noite da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Jesus, ele tem muito a falar para nós a respeito das suas poderosas mãos, também a respeito do seu precioso sangue, mas de uma maneira muito especial, de suas chagas preciosíssimas para todos nós. Meu nome é Edson, estou vindo lá de Guarapuava, como servo do grupo de oração São Miguel Arcanjo, aonde os nossos coordenadores, a Elga e o Elso, estão sempre assim cientes do que nós estamos fazendo, da nossa caminhada, como servos então do grupo de oração. Nosso grupo de oração é todas as terças-feiras, às 20 horas. Começamos às 19 horas com a Santa Missa, 19h30 o Santo Terço, e às 20 horas o grupo de oração São Miguel Arcanjo, lá na paróquia Santa Cruz. E eu e a Maria Célia, nós somos servos desse grupo de oração, e juntos nós temos os nossos 3 filhos, o Francisco, o Felipe e a Fernanda, e mais daqui uns dias está chegando também a nossa netinha, a Alice está chegando também, para fazer parte da nossa família e nos trazer essa alegria, e nós podermos dizer como é bom termos a nossa família e podermos viver na graça de Deus nesses tempos, hein? Mas deixa eu perguntar assim, quem que participou da Semana da Família aqui? Levante a mão por gentileza. Quem que participou? Muitas pessoas, e foi uma semana intensa, né? De oração pelas famílias, de oração pelo pai, de oração pela mãe, de oração pelos filhos, muitas graças alcançadas, né? Durante a família, durante a semana que foi a Semana da Família. Nós também tivemos uma semana bem intensa, junto às nossas paróquias lá de Guarapuava, então tivemos assim, momentos muito especial mesmo, de oração por todas as famílias e também seus familiares. Muitas graças foram alcançadas, mas olha como é interessante, né? Concluímos uma Semana da Família, poderíamos dizer assim, podemos voltar para casa agora, a graça já aconteceu, estamos tranquilos, porque rezamos a semana inteira, né? Mas olha como é interessante, como Deus, ele está sempre nos chamando, dizendo para mim, dizendo para você, vem, mas vem para viver uma intensidade do amor e da misericórdia derramada sobre todos nós. Semana da Família foi o suficiente? Digo assim para vocês, foi muito bom a Semana da Família, jamais então eu poderia voltar para casa e dizer assim, está fechado, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, meus irmãos e minhas irmãs, para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, para as famílias de Deus, quanto mais nós procurarmos Ele, mais Ele vai sustentar a nossa família, mais Ele vai sustentar os nossos familiares, mais Ele nos vai dar a graça do sustento. Mas agora, vejam bem, poderia estar toda a tua família aqui hoje? Poderia. Eu poderia estar aqui com a Maria Célia, com o Francisco, com o Felipe, com a Fernanda, eu poderia estar com toda a minha família aqui, mas não, no meio de tantos dentro da nossa família, Deus escolhe um. Às vezes Deus escolhe o casal, às vezes Deus traz a esposa, às vezes Deus traz o esposo, às vezes Deus traz o filho, às vezes a filha. Mas por que isso acontece no nosso meio? Vejam, poderíamos estar com toda a família, mas não, de repente Deus trouxe somente um da família, para que este um da família seja o canal da graça, da salvação dos demais. Por isso, Jesus diz, vem, se aproxime, não tenha medo de se aproximar do coração dele, porque é no coração dele que nós encontramos a graça. Quem trouxe a sua Bíblia, a sua Sagrada Escritura, nessa noite para o grupo de oração? Levanta bem alto a sua Bíblia, mas bem alto mesmo, né? Nós estamos aí chegando no mês, daqui uns dias é o mês de setembro, o mês da Bíblia, nós vamos poder rezar muito, olha que graça de Deus, muitas Bíblias, Deus seja louvado. Às vezes eu dizia assim, né? A nossa Bíblia é o nosso GPS, é o nosso guia para a nossa salvação, né? Então, vamos buscar neste livro da nossa salvação, o que Jesus quer falar para nós essa noite, como Ele quer começar conosco essa novena das mãos ensanguentadas, porque nós não vamos fazer essa novena sozinho não, Jesus Ele vai caminhar conosco a cada instante, a cada momento,
Nessa noite, nós vamos fazer uma experiência da fé. Primeiro tema, a fé. Fé pelo qual nós precisamos para estar aqui. Mas eu peço para você abrir a sua Bíblia, Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 14, do versículo 27. Mateus, do capítulo 14, do versículo 27. E quando eu estava ali, sentadinho, já preparando para nós darmos início então nessa noite, me veio assim no coração, veja, nós vamos encontrar aqui um momento em que os apóstolos estão dentro de um barco, e de repente Jesus vem na direção deles, mas aonde que esses discípulos estavam antes de entrar no barco? Algo me veio na cabeça, assim, uma coisa bem inusitada. A semana passada nós estivemos aqui, certo? Estivemos vivendo a Semana da Família. Junto com todos vocês que estão aqui, também estavam os discípulos de Jesus, todos eles. De repente os discípulos precisaram sair daqui e ir para a barca deles e fazer uma viagem para continuar sua evangelização. No meio da viagem, eles tiveram alguns problemas em alto mar. Agora eu vou dizer assim, todos vocês estiveram aqui a semana passada, voltaram para as suas barcas, que é as vossas casas. Tiveram que fazer viagens, com a família, com os filhos. Da semana passada até hoje, alguns ventos fortes, algumas ventanias bateram sobre nós, sobre a nossa família. E isso gerou uma preocupação, gerou uma inquietação, gerou uma situação de medo, uma situação de segurança. Então a gente precisou voltar novamente para ter um encontro com Jesus, para que Ele tranquilizasse o nosso coração, no meio das tempestades, no meio dos vendavais. Então olha, aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 27, até vou pegar um pouquinho mais, ali no versículo 24, 14, versículo 24. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca em que os apóstolos e os discípulos estavam, era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. E quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca e o vento cessou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha como é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, o porquê que eu comentei da semana passada, do encontro que as famílias todinhas estiveram com Jesus, através da sua palavra, dos momentos de oração, dos momentos da Eucaristia, dos momentos de oração em família. Por que eu comentei isso? Porque quando nós nos aproximamos de Deus e voltamos para as nossas atividades, seja na casa, na profissão, no estudo, é claro que lá nós vamos encontrar muitas situações do quê? Dos problemas, das dificuldades, dos medos, das inseguranças. São esses ventos fortes que vêm na nossa direção, muitos ventos fortes.
E nós não nos apercebemos que de repente Jesus, da mesma forma com que ele veio caminhando pelas águas em direção aos discípulos, também Jesus vem em nossa direção. Mas nós não percebemos por quê? Porque ainda temos uma fé muito pequena mesmo, e que nós precisamos a cada dia pedir a Deus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, para que nós possamos ter seguranças na pessoa de Jesus Cristo e deixar que Ele conduza a nossa vida. Nesse diálogo que Jesus teve com Pedro, olha como foi interessante, porque Pedro estava com todos os discípulos dentro da barca, mas na quarta vigília da noite, os ventos começaram a agitar, a barca começou a agitar e tudo mais. A impressão é que aquele mar iria engolir aqueles homens. É claro, meus irmãos, que de lá da onde Jesus estava, bastava lhe estender as mãos em direção àquele mar e o mar iria se acalmar. Mas veja, Jesus preferiu fazer o quê? Ir de encontro a eles andando pelas águas. Por quê? Jesus queria lançar um desafio para Pedro, ou para qualquer um dos discípulos que estavam ali dentro, mas não, Jesus queria lançar um desafio para Pedro, porque o primeiro que viu Jesus vindo sobre as águas foi ele, no caso, tanto que Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, Senhor, se és tu, manda-me ir pelas águas. Jesus, inteligente como ele era e como ele é, Jesus simplesmente disse assim para Pedro: vem, Pedro, vem em minha direção. Pedro, astuto, o que ele fez? Simplesmente: bom, se é o mestre, eu vou andar também pelas águas. E foi o que Pedro fez. Saiu da barca e começou a andar sobre as águas. Até então Pedro estava seguro no que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele tinha certeza que ele ia em direção a Jesus. Agora veja, prova como provou Jesus Pedro naquele momento. Os ventos começaram a bater um pouquinho mais forte. Não precisou nem bater um vendaval sobre Pedro naquele momento. Bastou um pequeno ventinho. E Pedro humanamente sentiu que ele era muito fraco na fé. O que ele fez? Por causa daquilo ele começou então a afundar. Quando ele começou a afundar novamente, Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, salva-me, vem em meu socorro, vem em meu auxílio, Senhor, porque eu estou afundando. Claro, Jesus poderia simplesmente ter feito isso: levanta, Pedro, levanta daí, não tenha medo não. Não, mas Jesus, ele foi assim, tão carinhoso, tão amoroso com Pedro, que Jesus estendeu a mão em direção a ele e disse: levanta-te, vem, Pedro. Depois que Jesus fez isso, voltou os dois para dentro do barco e simplesmente, a partir daquele momento, o vento simplesmente acalmou, cessou. Por quê? Porque Jesus, ele já fez o que ele gostaria de ter feito naquele momento com aquele homem chamado Pedro, que era para ser, no caso, o Papa. A partir de então, Jesus deu toda a segurança para Pedro, dizendo assim: Pedro, não tenha medo, porque agora eu não estou somente com você, eu estou com você dentro da barca e também junto com todos os outros discípulos, então não tenha medo. A partir de agora, tranquilizai-vos mais ainda o vosso coração, porque eu estou convosco dentro dessa barca. Pode vir a partir de agora todos os temporais, nada mais vos abalará, nada mais vai acontecer com vocês, porque eu estou com vocês dentro dessa barca. Então o que Jesus, vejam bem, meus irmãos, qual é a mensagem que nós podemos trazer para nós essa noite? Por que eu disse assim, que no meio das famílias, normalmente vem um para a igreja, ou de repente no máximo dois, ou vem o esposo, ou vem a esposa, ou de repente vem o filho, vem a filha, sempre vem um para a igreja.
Este um que vem para a igreja, é aquele que leva Jesus para dentro da barca, é aquele que leva Jesus para dentro da casa, é através desse que Jesus vai dizer para mim, vai dizer para você: tranquilize o teu coração, sou eu que estou com você, não é um outro ser estranho ou esquisito, não, sou eu que estou com você, vou entrar dentro desta barca que hoje é a tua família, vou entrar dentro dessa barca que é os teus familiares, vou entrar dentro dessa barca que é a tua casa, a partir de hoje eu vou estar contigo. Por isso que Jesus diz para cada um de nós que estamos hoje aqui dentro, vivendo essa primeira noite da novena das mãos ensanguentadas, Jesus ele vem e diz para mim, ele diz para você: tranquilizai-vos, tranquilize o teu coração, sou eu, vem, dê um passo na tua fé, dê um passo na tua fé, mas não fique esperando que o outro venha rezar por você, venha você fazer as tuas orações, porque é você que eu quero tocar no teu coração, é você que eu quero curar as feridas, é você que eu quero curar as tuas machucaduras, é você que eu quero tirar desse emaranhados de problemas, de dificuldades, porque meus irmãos e minhas irmãs, um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, não precisa vendavais não, basta um pequeno vento, que vem somando as dificuldades hoje profissionais, as dificuldades financeiras, as dificuldades de dor, de doença na família, qualquer probleminha que chegue, abala um homem ou uma mulher que não tem Deus no coração, porque quando nós temos Deus no coração, quando o homem tem Deus no coração, a mulher tem Deus no coração, gente, pode vir todas as tempestades, mas Deus tranquiliza o nosso ser, por mais agitado que a pessoa seja, porque a tranquilidade que Deus dá para a gente, meus irmãos, não é a tranquilidade externa, Ele começa por nos tranquilizar internamente. O Espírito de Deus acalma o nosso coração, o Espírito de Deus acalma a nossa alma, o Espírito de Deus acalma o Espírito que habita o nosso ser por inteiro. A partir da nossa tranquilidade interior, aí sim, Deus começa a fazer com que todas as coisas que estão ao nosso redor fiquem bem mais fácil de nós resolvermos esses problemas, resolvermos essas dificuldades. Deus nos conhece, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos conhece aqui por dentro, é aqui que Deus nos conhece. É aqui que Deus quer agir em mim, quer agir em você. Deus quer agir no nosso ser interior. Se não fosse assim, Jesus não tinha dito para eles: tranquilizai-vos, sou eu. Não preocupe o vosso coração, se acalmem. O que ele disse aqui? Não tenhais medo, não tenhais medo. Vejam, quantas coisas hoje têm acontecido ao nosso redor, meus irmãos e minhas irmãs, quantas coisas têm acontecido, era simplesmente de nós como pai de família hoje, entrar em verdadeiros desesperos. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo para assolar as famílias, para mexer com as famílias, e o encardido lá fora, ele sabe, que se ele mexer com o pai, que tem o poder da bênção dentro da casa, ele mexe com uma estrutura inteira. Se ele mexer com a mãe, que é a base, que é o sustento da família por inteira, se ele mexer com a mãe, ele simplesmente mexe com toda uma situação. E se ele de repente mexer com o filho, ou mexer com a filha, ele mexe com o pai, ele mexe com a mãe. Por isso que hoje, infelizmente, temos muitas famílias que estão se desestruturando. Por quê? Porque ainda não tem Deus como centro das suas atenções. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite, nós vamos fazer essa experiência da fé na pessoa de Jesus Cristo, colocando nas mãos ensanguentadas de Jesus, a nossa vida por inteiro, a nossa vida por inteira.
as raízes da nossa existência. Por que eu digo raízes da nossa existência, meu irmão? Para que no momento em que a mão chagada de Jesus, ela se vira em nossa direção, que o sangue precioso das mãos de Jesus, que essas gotas do sangue de Jesus atinjam as raízes da nossa existência. Porque se nós formos analisar um pouquinho e voltarmos lá no nosso antepassado, meus irmãos, quantas situações nós vamos encontrar lá atrás? Problemas do avô, problemas da avó, problemas do pai, problemas da mãe. Quantos problemas nós vamos encontrar lá no passado que vieram acompanhando a nossa família até os dias de hoje? Quantos problemas? Desde problemas de dores, de doenças, doenças herdadas, problemas herdadas, votos íntimos que foram feitos, palavras de maldição que chegaram em nossas vidas. Quantas situações foram vividas lá no passado e que hoje estão refletindo em nossas histórias, refletindo em nossas famílias. Quantas palavras malditas de repente pelo papai e pela mamãe, lá quando nós éramos criança, e que não foi cortada essas raízes, e que hoje estão surtindo seus efeitos. Só uma pequena palavra, né, no caso. De repente, lá quando criança, ouvia-se muito do pai e da mãe: você não vai dar nada na vida, né? Você não prestou nem para crescer, continuou pequenininho. Uma palavra pesada, né? Ou simplesmente você não vai ser feliz nos teus namoros porque você não se dá bem com ninguém. Palavras pesadas, de repente lançada lá quando criança, mas que tende a dar os seus efeitos nos dias de hoje. Aí vem insegurança no namoro, insegurança no noivado, insegurança no trabalho, insegurança em tantas coisas. Mas por quê? Por causa de uma palavra lançada lá no nosso passado. A gota preciosa do sangue de Jesus, ela cai sobre nós e vai nas linhas da nossa história, da nossa vida, lá nas raízes, para lavar e purificar as raízes da nossa existência, para que hoje nós possamos levantar as nossas mãos, levantar a nossa cabeça e dizer a Deus que é todo-poderoso: obrigado, querido Deus, pela minha vida, pela minha família, pela minha existência, obrigado pelos meus familiares, obrigado, Senhor, pelas gotas preciosas do teu sangue, que lava, que purifica, que restaura, que renova, que faz nova todas as coisas. Olha um pouquinho para a tua mão, meu irmão, minha irmã. Olha um pouquinho para a tua mão. Olha um pouquinho para ela. Veja bem, algumas calejadas, algumas não muito, né? Algumas mãos com os anéis, algumas mãos sem anéis, mas enfim, as nossas mãos são usadas, por incrível que pareça, né? Para tudo. Para tudo nós usamos as nossas mãos. Olhe bem para ela, olhe bem para ela. Indiferente se de repente na tua mão está faltando um dedo, ou de repente 2 dedos, né, no caso, mas enfim, são as tuas mãos. E quantas vezes nós pais usamos da nossa mão para dar um tapa bem dado no nosso filho, né? Barbaridade. E às vezes dói, né? Dói mais no pai que deu o tapa do que no filho que recebeu o tapa, né? Quantas vezes você, mãe, usou da tua mão, né, para dar um tapa bem dado na sua filha ou mesmo no seu filho, desde pequenininho? Ah, mas foi para educar o filho. Louvado seja Deus. Eu também usei minhas mãos tantas vezes para educar os meus filhos, batendo forte. Mas depois que Jesus disse para mim, também através dessa palavra: Edson, tranquiliza teu coração como pai, usa essas mãos não mais para bater os teus filhos, mas usa do peso da tua mão para rezar pelos teus filhos. Aí a história é diferente, meu irmão, minha irmã. Aí o peso dessa mão é muito maior do que você imagina. Por que ela é muito mais pesada? Porque o poder da oração de um pai, feita com fé, ela pode ser simples a oração,
Mas a partir do momento que você impõe as mãos sobre a cabeça do teu filho e pede a Deus que o abençoe, traçando sobre eles o sinal da tua cruz, essa mão tem um peso muito grande, meus irmãos e minhas irmãs. A bênção paterna fortalece a casa dos filhos, assim diz o livro do Eclesiástico, capítulo 3, do versículo 11. A bênção paterna. Agora veja, você coloca a mão sobre a cabeça do teu filho, ele pode estar agitado ao extremo, mas você colocou a mão sobre a cabeça dele. A primeira vez ele pode até relutar para não ter a mão sobre a cabeça dele, mas depois, a partir do momento que você pede: Senhor, que o teu Espírito venha em auxílio às fraquezas do meu filho, a partir desse momento, o Espírito de Deus age na profundidade do seu ser interior. Agora imagine a mãe, o peso da mão de uma mãe que reza pelo filho, mas que reza com poder, que reza com autoridade. Veja, no mesmo livro do Eclesiástico diz assim: a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Eclesiástico capítulo 3, versículo 11b. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces da vida do filho. Se uma mãe tem um poder tão grande assim como uma palavra de maldição, imagine o poder da palavra da bênção de uma mãe então. A tua bênção, mãe, tem um poder tão grande na vida dos filhos, que renova a história da vida dos filhos. Mas é preciso, mãe, que você coloque as tuas mãos sobre a cabeça dos vossos filhos e use de toda a autoridade que em nome de Jesus você tem. Agora vejam, vamos somar as forças. A bênção paterna constrói a casa dos filhos, e o poder da intercessão de uma mãe para este filho renova por completo a vida dele. Veja, a gente sempre tem dado esse testemunho da nossa vida junto ao nosso filho Francisco, porque dos 13 aos 17 anos o nosso filho, ele ganhou o mundo, ele foi fazer as experiências dele de mundo. Claro que graças a Deus, nunca experimentou droga, mas a primeira vez que ele tentou experimentar a droga, deu um mal-estar no estômago dele tremendo, terrível. Depois ele comentou com a gente que ele realmente tinha feito esse teste, para ele não aprovou de jeito nenhum. Graças a Deus, nunca mais ele fez essa experiência de usar drogas, mas foi para o mundo, experimentou o alcoolismo, experimentou o fumo, enfim, fumou muitos anos da vida dele, mas a droga pesada, graças a Deus, ele nunca experimentou, não deu continuidade ao mundo das drogas, apesar de ter amigos que eram viciados. Mas vejam, a partir do momento que eu e a Maria Célia percebemos que o nosso filho foi fazer as experiências do mundo, apesar de nós já sermos da renovação carismática, dos grupos de oração, nós percebemos que o nosso filho começou a se distanciar de nós. O que nós fizemos, meus irmãos e minhas irmãs? Quando o nosso filho voltava para casa, lá de vez em quando que ele voltava, eu só dizia para Maria Célia: bem, acalma o teu coração, tranquilize o teu coração, o nosso filho está de volta, vamos rezar por ele. Colocamos o nosso filho nas nossas orações, impunham as mãos de onde nós estávamos e rezávamos por ele. Outro dia o filho desaparecia de novo novamente, sumia o nosso filho, ia fazer as bagunças e as festas dele, mas nós em nenhum momento desistimos dele. Por quê? Porque nós dobrávamos o nosso joelho e rezávamos por ele e pedíamos: Jesus, cuida do nosso filho para nós. Um dia, a Maria Célia passando roupa, assistindo televisão, e ali estava uma adoração ao Santíssimo, numa das missas da Canção Nova. Naquele momento, Maria Célia sentiu no coração: puxa, faz 4 dias que o nosso filho não volta para casa, eu vou dobrar o meu joelho. O coraçãozinho dela já estava agitadíssimo. O que a Maria Célia fez? Como ela estava no momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, a Maria Célia, na frente da televisão, dobrou o joelho dela e disse assim para Jesus naquela adoração: Senhor, eu não sei onde é que o nosso filho está, nós oramos e amamos o nosso filho, mas eu te peço, Senhor, traz o nosso filho de volta para casa, traz o nosso filho de volta.
Não deu 30 segundos, o padre Edmilson proclamou ali diante do Senhor. Uma mãe que está dobrando o seu joelho diante da televisão, pede pela volta do filho, e mas foi muito claro para o coração dela aquelas palavras dele. Ele disse assim: mãe, não preocupe teu coração, tranquilize teu coração, o teu filho está de volta. Não deu meia hora, a partir do momento que terminou aquela missa, Maria Célia continuou louvando a Deus e passando a sua roupa. Não deu meia hora, bateu na porta de casa. Quem estava voltando? O nosso filho, inteiro, sadio, perfeito, voltando para casa. Naquela hora, diz a Maria Célia, se ela não sabia se ela batia, ela não sabia se ela abraçava, ela não sabia se ela chorava, ela não sabia se ela se jogava aos pés dele, ou se jogava ali diante da televisão, louvava e agradecia a Deus. Ela simplesmente disse assim: filho, que bom que você voltou para casa, que bom. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus diz para mim, diz para você, vem, é que Ele está chamando você para estar perto do coração dEle. Por quê? Porque Ele tem algo para te dizer, e esse dizer do Senhor para a tua vida nessa noite, Ele é muito especial. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, agora, abre um pouquinho mais o teu coração para Jesus, abre um pouquinho mais, fecha os teus olhos um pouquinho, fecha os teus olhos um pouquinho, visualize a mão chagada de Jesus. Visualize a mão chagada de Jesus. Mas feche os teus olhos. Deixe nessa noite Jesus falar para o teu coração, indiferente de qual seja o problema que você está passando, seja da natureza que for. Visualize a mão poderosa de Jesus, ela estendida em tua direção. Jesus dizendo para você nessa noite: vem, vem, entrega-me teu problema, tua dificuldade. Jesus dizendo para você, pai: vem, eu quero te abençoar nessa noite, para você abençoar teu filho, para você abençoar a tua filha. Jesus dizendo para você, mãe: vem, tranquiliza teu coração, teu filho está voltando, teu filho está curado, teu filho está renovado. Mãe, entrega teu filho nas mãos chagadas de Jesus. A fé que nós precisamos viver nessa noite, meus irmãos, é aquela fé pelo qual faz com que nós tenhamos esse encontro pessoal com Jesus. Mulher, hoje você está aqui buscando em Deus uma graça pelo qual você precisa para a tua vida. Deixa Jesus falar teu coração nessa noite. Tranquilizai-vos. Não tenha medo, mulher, não tenha medo. Deixe que a minha mão chagada seja colocada sobre você nessa noite. Você que está ferido, você que está machucado, você que está triste, você que está com um problema emocional gravíssimo, deixa a mão poderosa de Jesus ser colocada sobre você nessa noite. Deixe que as mãos ensanguentadas de Jesus sejam colocadas sobre você nessa noite. Deixe que as mãos ensanguentadas de Jesus nos liberte de todas as raízes que nós herdamos, as raízes do medo, as raízes da insegurança. Deixe que a mão poderosa de Jesus seja colocada sobre você nessa noite. Deixe que a mão poderosa de Jesus seja colocada sobre você nessa noite.
Por isso eu gostaria de pedir carinhosamente, todos os homens, fiquem de pé os homens, e as mulheres, se vocês puderem, as mulheres, se vocês puderem, dobre o joelho mais um pouquinho, as mulheres, dobre o joelho mais um pouquinho, ficamos de pé e cantamos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Estende as tuas mãos em direção a Jesus, lá no alto, mas lá no alto mesmo. Reza comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, coloca as tuas mãos, coloca as tuas mãos benditas e ensanguentadas, benditas e ensanguentadas, chagadas e abertas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. sobre mim neste momento. Sinto-me completamente Sinto-me completamente sem forças para prosseguir, sem forças para prosseguir, carregando as minhas cruzes. carregando as minhas cruzes. Preciso nesta noite Preciso nesta noite que a força e o poder que a força e o poder de tuas mãos ensanguentadas, tuas mãos ensanguentadas que suportaram que suportaram a mais profunda dor a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, ao se entregar nesta reergam-me, erro, curam-me cura-me agora. agora. Jesus, Jesus, não peço somente por mim, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles mas também por todos aqueles que eu mais amo que eu mais amo e aqueles que eu ainda não consigo amar. e aqueles que eu ainda não consigo amar. Nós precisamos Nós precisamos desesperadamente desesperadamente de cura física e espiritual, de cura física e espiritual, através do toque consolador através do toque consolador de tuas mãos de ensanguentadas tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. e infinitamente poderosas. Eu reconheço, Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação apesar de toda a minha limitação e da infinidade e da minha infinidade dos meus pecados, dos meus pecados, que és Deus que és Deus onipotente, onipotente, misericordioso, misericordioso, para agir e realizar para agir e realizar o impossível. o impossível. Com fé eu digo, Com fé eu digo, com muita confiança eu rezo. com muita confiança eu rezo. Mãos ensanguentadas de Jesus, Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos feridas lá na cruz. vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Estende as tuas mãos então agora e canta, mas canta com muita fé, pedindo essa graça. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Com mais força e mais fé. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem tocar
Vai dizendo a Jesus: obrigado, Senhor, pelas vossas santas mãos. Obrigado, Senhor Jesus, por essa novena abençoada. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite em que nós estamos aqui reunidos em oração. Obrigado, Senhor Jesus, por curar as nossas feridas, por curar as nossas machucaduras. Obrigado, Jesus, por tocar nas feridas abertas do nosso ser. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer por essas mãos poderosas, Senhor, que nessa noite tocam as nossas feridas e nos levantam dos nossos abatimentos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o meu Senhor.